Bom, para quem for assistir esse vídeo pelo YouTube, esse aqui é uma continuidade do assunto de 3 sábados atrás, que era o maior pecado de todos, né? Que é o pecado tratado foi o orgulho, né? E hoje a gente vai se estender um pouquinho mais sobre a questão da humildade, né? Que não é tão falado assim, mas é tão necessário na nossa vida espiritual, né? E aí, primeira pergunta seria por que buscar a humildade, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Por que a gente tem que buscar a humildade? A primeira coisa, a gente deve buscar a humildade porque naturalmente a gente não é humilde, né? Então, parte do princípio que já é algo antinatural a nós, né? Beleza. Mais alguém? Não? Então vamos seguir. Bom, aí em Apocalipse 3,17 diz assim: Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. É bem forte isso, né? Porque você vê que existem algumas características impregnadas nessa primeira frase do texto, né? A pessoa falando sobre ela mesma, o que ela tem, o que ela sente. Ela é rica, ela não sente falta de nada, não existe absolutamente nada que possa acontecer na vida dela que ela acredita que possa preencher mais ela ainda. Ela já está completa, segundo ela. Mas, na verdade, ela seria o oposto disso, né? Ela tá cega, tá nua, tá pobre. Essa expressão, essas 4 palavras são bem pesadas, né? Não É teve, exatamente uma pessoa orgulhosa falando, né? não teve uma cautela de colocar palavras mais leves, suavizar, né? Miserável, olha que palavra pesada, né? Nu. Nu quer dizer que você está totalmente despido, nada que tem em você presta, né, no caso. E aí a gente tem alguns sintomas de orgulho. Eu queria que vocês participassem aqui, que vocês dissessem, nessa frase agora que a gente leu, eu sou rico, tenho tudo e nada me faz falta. Que sintomas vocês encontraram aí nessa frase, desses que estão escritos? Autossuficiência. Ok? Mais algum? Egocentrismo, né? Eu? Egocentrismo. É. Sim, Minha mãe tá falando aqui, exaltação. sim, exaltação também. Com certeza. E todos esses tópicos aqui foi o que a gente falou na outra vez, né? Quando a gente conversou sobre orgulho, a gente tratou de todos esses tópicos aqui, a gente viu que todos eles, na verdade, são pecados que são originados no orgulho, né? Como se fosse um sintoma. Uma pessoa que ela é autossuficiente, ela é orgulhosa. Uma pessoa que ostenta é orgulhosa. Uma pessoa que tem baixa autoestima, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver com orgulho, que é o inverso, né? Mas não, tem a ver com orgulho. A pessoa com baixa autoestima tem orgulho dentro dela. Né? Precisa ser vencido para que ela vença também a baixa autoestima. Né? Uma pessoa que é racista, uma pessoa que é preconceituoso, uma pessoa que fica julgando os outros como se ela não tivesse pecado. Tudo isso é característica de uma pessoa orgulhosa. Claro que vai ter pessoas que vão ter mais sintomas, é como, por exemplo, vamos pensar aqui no Covid, né? Tem gente que tem Covid e vai ter mais diarreia, outro vai ter mais febre, outro vai ter mais dor de cabeça, mas tem a doença ali que é o Covid. O orgulho é a mesma coisa, tem pessoas que vão ser mais racistas, outras vão se sentir mais autossuficientes, outras já vão ter mais baixa autoestima, outros vão ter mais inveja, mas não importa o que a gente tenha mais, né? O orgulho está ali presente, né? O orgulho está fazendo parte da sua vida. E aí a gente precisa vencê-lo, né? E assim, dificilmente não temos uma pessoa... existe alguém que não seja orgulhoso, né? Acredito que só Jesus
que veio aqui na Terra e não teve essa... E não pecou, né? Só ele não Verdade. pecou. De resto, eu acho que eu não conheço pessoalmente alguém. Assim, a gente vê algumas pessoas que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa é humilde. Realmente tem uma característica, tem muitas características de humildade. Mas, mesmo que a gente não perceba, pode existir ali um pouquinho de orgulho no coração dela que precisa ser vencido, né? Verdade. Engraçado que quando a gente falou sobre esse outro tema, a Gleice acho que até botou uma foto, né, de um caso que tinha acontecido naquela semana num bar que a mulher falou que o marido era muito melhor do que o fiscal lá. Vocês lembram disso? Porque ele era engenheiro civil, formado e tal. E aí, 2 semanas atrás, a gente teve uma outra situação, que foi do entregador de Uber Eats ou iFood, né? E o outro cara detonando ele, foi racista, acabou com o menino, né? E foi um outro caso que, no fim das contas, também se reverteu e as pessoas apoiaram o rapaz, e no fim das contas o rapaz já conseguiu emprego, já ganhou 2 motos, já está com uma vaquinha de mais de 300 mil reais. Ou seja, cumpriu-se o verso bíblico. Aquele que exalta será humilhado. Porque o cara virou um meme do mal, né? As pessoas espalharam aí o meme dele por todos os lugares, o cara que causou o preconceito, né? Enquanto o rapaz que sofreu o preconceito, que foi humilhado, foi exaltado, né, diante das pessoas. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Esse episódio aí, eu fiquei sabendo pouca coisa, Isa, mas eu acho que o inimigo utiliza também essa questão, eu digo da parte do agressor, né? Daquele que é até gordinho ele. As pessoas humilhando ele, entendeu? Algumas com ódio. Uhum. Enfim, eu acho que a gente foi para um outro extremo também, né? Sim. Infelizmente. Sim. A mesma coisa no O outro ser caso, humano né? é assim, né? Sim. Combate o ódio com ódio. Foi muito importante você ter tocado nisso, o Alan, porque isso também está relacionado ao orgulho. Por exemplo, houve um episódio sério de racismo ali. Aí, as pessoas que querem combater o racismo, pelo orgulho de quem eu sou, Cometeu gordofobia. foram lá e pegaram todos os aspectos ruins do outro para poder jogar contra ele. Um deles era a obesidade, né? Então, assim, beleza, você é racista, então eu vou ser gordofóbico com você porque você é racista e vou te humilhar na mesma moeda. Parece até que o rapaz, o que ofendeu, tem algum problema mental, né? Não sei se é verdade ou não, foi uma alegação do pai dele, mas independente do motivo, foi muito bem falado isso. As pessoas, elas estão com sangue nos olhos, né? Prontas para contra-atacar a qualquer momento, qualquer pessoa, né? Bom, em Efésios 4:2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É interessante que completamente humildes e dóceis. Essa palavra completamente aqui na frente dá um peso bem grande, né? Parece até inalcançável, né? E, por outro lado, suportando uns aos outros com amor. Parece que tem um paradoxo aqui. O que vocês acham disso? Eu amo ou eu suporto? O que é suportar com amor? Tem gente que fala assim, eu não gosto de fulano não, mas eu suporto ele. Pode falar, Alan. É muito complicado, né? Essa palavrinha aí. Quando coloca amor no meio aí, a coisa fica mais difícil, né? Se fosse só suportáveis uns aos outros, estaria mais tranquilo, né? Tem mais a ver com a Mas gente, com né? amor, aí complica. Mas eu acho que esse é um princípio, né? Que vai além do sentimento. A gente não precisa gostar de certas pessoas. Eu acredito até, pessoalmente falando, que nem no céu, né? No céu, assim, a gente vai ter aquelas 12 portas e tal. Então, parece que as personalidades, até no céu, na Nova Terra, cada um vai viver assim,
não assim do lado um do outro que o temperamento às vezes não bate, enfim. A gente vai viver eternamente, então é preciso ter algumas regras de convivência aí que eu acho que vão ser levadas em conta. Mas eu acho que a questão de suportáveis com amor é com um princípio, né? Um princípio de preservação da vida, preservação da pessoa, respeito, né? Todas essas questões, né? E não com sentimento, né? Deus não obriga a gente a gostar de ninguém, mas ele dá uma ordem para a gente amar, porque isso é o dever de todo homem. É porque as pessoas geralmente falam, eu não gosto daquela pessoa, eu suporto ela, mas se ela precisar de mim também eu não vou fazer nada, desde que ela fique lá, né? Suporta nesse sentido de, mesmo que a outra pessoa precise, ela não vai ajudar, mas também não vai fazer o mal. Aí eu acho que é o contrário, eu posso não gostar daquela pessoa, mas mesmo que ela precise, eu tenho que entrar com a minha humildade e amor para ajudá-la. É verdade. É engraçado assim que na Bíblia, quando a gente tem algumas traduções da Bíblia, que um momento trata do verso falando do amor e em outro momento fala sobre a caridade. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, 1 Coríntios 13, em algumas versões fala que o amor é benigno, o amor é eterno. Em outras, é a caridade. E aí, assim, interessante que eu não sei, né, o original, realmente eu nunca parei para estudar isso, qual a palavra que se aplica melhor, né? Mas se são traduzidos dessas duas formas, é porque deve ter alguma coisa a ver esse amor e caridade aí. Então, assim, de repente, esse amor, Isaac e eu estávamos conversando hoje no ônibus, né, falando diante do que a gente viu lá, né, de como as pessoas são ingratas, tal. Aí eu falei, cara, como é que a gente ama essas pessoas? E aí a gente estava conversando sobre isso, né, que de repente não é uma questão de sentimento, é mais uma questão de ação, né? De repente praticar o amor pode ser praticar a caridade daquela pessoa, querer o bem daquela pessoa. E como o Pilha mesmo estava falando, né? Se aquela pessoa precisar da gente, mesmo que a gente não tenha tanta afinidade com ela, mas se ela precisar da gente para alguma necessidade, né, a gente está disponível para ajudar e para querer vê-la feliz, independente de qualquer coisa. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que tem alguma ligação assim. Eu até falei com a Gleice, porque assim, Jesus ele veio aqui na Terra, ele foi o maior exemplo de humildade e de amor. Quando a Bíblia fala, ama teu próximo como a ti mesmo, ela está falando de um sentimento ou ela está falando de atitudes, né? Eu entendo que está falando de atitudes. Porque, por mais que, por exemplo, eu sou casado com Gleice, eu a amo e isso é um sentimento, mas também é uma atitude. Porque se eu não tomar atitudes todos os dias e ter ações todos os dias de amá-la, esse sentimento ele não vai sustentar nada, né? E aí, quando a gente faz o bem pelo próximo, o que Jesus fazia? Ele ia, curava, cuidava. Jesus não ficava cansado? Jesus, às vezes, não ficava, não sei, talvez até sem paciência um pouco, não sei. Mas diz que ele que atravessou para o outro lado do barco porque estavam cansados e quando chegou lá, estava todo mundo lá esperando ele. E aí ele teve compaixão. Então, assim, eu acho que está muito mais relacionado com essa questão da atitude, né? E tem a outra palavra que a Gleice usou aqui agora, que é a questão da afinidade. Por exemplo, o Carmo é pai, Jeane é mãe. A Jeane de gêmeos eu acho que é mais difícil. Mas o Carmo é pai, de 3 pessoas totalmente diferentes uma da outra. Eu acredito no que muitas vezes os pais dizem. Ó, o que você vai falar. Eu amo todos os meus filhos igualmente. Eu acredito nisso. Porém, existe a questão da afinidade, que é diferente do amor. Então, talvez exista mais afinidade, talvez existam mais coisas em comum. Carmo, se eu tiver errado, você me corrige. Ele não vai falar nada. Os outros filhos não estão ouvindo, não. Pode puxar para lá. Olha lá. Mas existe Tá alguma gravando, hein? coisas que você se gravado. identifica mais com um do que com o outro? Eu acredito que Jesus tinha isso com os discípulos. Ele chamava sempre os mesmos. Pedro, Tiago, João no barquinho. Eu acho engraçado, assim, que eu não sei se João, ele escreveu por si mesmo, se ele foi inspirado por Deus, ou se ele era um cara que se achava um pouquinho, porque ele escreve lá o livro, o Evangelho de João, ele sempre coloca, João, o homem a quem Jesus amava. Ele mesmo escreveu que Jesus amava mais ele. Acho isso bem interessante. Agora, eu não sei se era um consenso entre todos, ou ele mesmo se auto-intitulou o homem que Jesus mais amava, né? Mas, assim, isso dá para esse verso, né? Faz com que a gente pense que Jesus tinha
um discípulo que ele amava mais, né? Tinha preferências, digamos assim. Ficou polêmico, hein, Carmo? E aí? Deixa eu fazer um pedido aqui que eu fiz. Então, Pode falar. falo eu ou fala você, Alan? Não, pode falar, pai. É que eu fiz um pedido aqui no bate-papo, que era para quando a Gleice falar, se der, né? Para direcionar ela para a câmera. Porque a gente ouve uma voz e não está vendo ela, a expressão dela, só isso. Eu concordo, Alan. Fala aí, Carmo. Então, em relação a filhos, você ama todos, digamos que iguais, mas tem um lado que, às vezes, um ou outro, aliás, todos eles, carece de um sentimento diferente, porque as pessoas não são iguais. Aí, às vezes, um requer mais carinho, o outro não. Então, são sentimentos iguais, mas, ao mesmo tempo, diferentes, porque as pessoas não são iguais. Cada um ser humano é diferente. É só isso, mas o amor é todo igual. Maravilha, Carmo. Muito bom. Gostei Essa muito, hein, colocação Ciro? foi Pô, ótima. muito sábio nessas palavras aí, porque realmente não é a questão de você dar mais carinho para um que mostra que você ama mais ele. Aquele, de repente, é mais dependente de carinho, o outro é mais dependente de palavra e o outro é mais de ação, enfim. Muito, muito sábio. Vou pegar isso para mim. Perfeito. Vou dar um exemplo assim, vou dar um exemplo de um deles. O Alan e o Andrews sempre dormiam com a gente no berço quando era bebê. Aliás, na cama. Mal dormia no berço. O Emerson já sempre foi mais independente. Você botava ele no berço e ele sempre dormia lá no berço, na dele. Nunca queria ir para a cama. Então, o Emerson e ele provou, né, ao longo dos anos, que sempre foi independente. Ele bem mais independente do que os outros. É interessante. Legal. Muito Foi legal. bem interessante mesmo. E aí, né, então, daí a gente já tira várias lições, né, que às vezes a gente pode amar as pessoas atendendo às necessidades delas, né? Às vezes a pessoa está precisando de comida, então a gente vai atender a necessidade dela, não necessariamente a gente vai precisar amar ela como a gente ama um membro da nossa família, mas a gente vai estar... As mulheres são assim, elas gostam de ser amadas atendendo quando são atendidas. Aí, vai continuar? Tá. Muito bom, muito bom. As participações estão bem interessantes. Isso aí traz um enriquecimento para o estudo gigante. Em Colossenses 3,12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Está aqui citando alguma parte do fruto do Espírito, né? E a humildade está no meio. Está dizendo que para nós nos revestirmos como eleitos de Deus, é necessário que a gente desenvolva essas características, né? Humildade, mansidão, misericórdia. Depois liga o ventilador, tá bem quente. Então, assim, na Bíblia fala muito sobre vestimenta, né? Que a gente vai se revestir, tem a armadura, né? Que a gente tem que colocar. Lá no céu, quando a gente chegar, a gente vai ganhar novas vestes. Então, inspirado nisso aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as vestimentas da pessoa humilde, né? É uma forma da gente gravar algumas coisas sobre humildade, né? Na verdade, quando a gente é orgulhoso, a gente se torna, como naquele primeiro verso que a gente leu, miserável e pobre e cego e nu. Se a gente é orgulhoso, a gente está despido, na verdade. Então, a gente precisa se vestir.
se revestir da humildade, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, sobre as 4 vestimentas que a gente pode colocar, que seria uma toalha, um pano de saco, a roupa do padrinho, ou a vestimenta da salvação. Um líder que vai a uma reunião sem humildade está espiritualmente despido. Um discípulo de Jesus que tenta compartilhar a fé sem humildade, ele está espiritualmente despido. Então, vamos olhar mais atentamente para a ideia de ser revestido com humildade, considerando esses 4 itens, né, do vestuário. O primeiro, o pano de saco, né? Quando a gente vai lá no Velho Testamento, a gente lê muito sobre o pano de saco, que os hebreus eles vestiam em determinado momento. Em Neemias 9, do 1 ao 2, diz o seguinte: e no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissões pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Então, em que momento os hebreus se vestiam com panos de saco? Eram 3 situações. Uma delas era que a pessoa ou o povo estava passando por momentos de grande tristeza. Só tirar aqui. Como no verso como em 1 Samuel 3:31, que diz: disse Davi a Joabe, quer dizer, 2 Samuel, disse Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos e vesti panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Então, essa era uma situação, né? Eles estavam ali se humilhando, chorando também. Uma segunda situação, que está em Lucas 10, do 13, Lucas 10, 13. Que pessoa ou povo estava passando por... Quando a pessoa ou povo estava passando por momento de arrependimento. Então, momento 1 era tristeza, né? Era um dos motivos, tristeza. Segundo motivo, momentos de arrependimento. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em panos de saco e cinzas. Então, outro momento que eles se vestiam de panos de saco seria quando eles estavam arrependidos e precisavam confessar os pecados. E um terceiro motivo seria quando eles precisavam se humilhar. Eles estavam passando por um momento de grande humilhação. Em Salmos 69, 11 diz: pus um pano de saco por vestes e me tornei objeto de escárnio para eles. Então, 3 situações aí. Vocês acham que a gente passa por alguma dessas situações? A gente precisa vestir essa vestimenta, já que parece que o pano de saco era uma coisa que vestiam em momento de tristeza, mas será que hoje em dia, não literalmente, né? Mas será que a gente precisa vestir essa vestimenta do pano de saco? O que é que vocês acham? Ou ninguém acha nada? Tá, Sim, pode falar. sim, eu acho que como cristãos, principalmente, nós, cedo ou tarde, a gente passa por situações em que a gente deve realmente viver de modo humilde, assim, né? Quando a gente é humilhado, às vezes, no trabalho, né? Por alguma atitude. Uhum. Então, eu acho que Deus ele tem preparado a gente para situações, né? Que no futuro a gente vai precisar ter uma experiência, né? Eu acho interessante essa questão. Eu acho que o pano de saco, talvez hoje em dia pra gente, porque antigamente o pano de saco era uma coisa visível, né? Uhum. Visível, realmente, era uma coisa gritante, né? As pessoas percebiam que a outra estava ali para se humilhar, eu estava triste por algum momento, por alguma coisa.
E talvez hoje em dia esse pano de saco pra gente seja uma humilhação, uma humildade visível também, né? Porque muitas das vezes a gente não é assim. Às vezes a gente pode até falar, não, eu sou humilde e tal, mas em determinada situação acontece alguma coisa, a gente não se mostra humilde, né? Isso não é visível para as outras pessoas. E talvez hoje a gente precisa ser humilde visivelmente nas situações, né, para as outras pessoas. Até mesmo testemunho, né? E, enfim. Sim. A verdade é que se a gente não colocar o pano de saco em algum momento na nossa vida, pode chegar um momento que Deus vai fazer a gente vestir a roupa. Acontecia antes, né? O povo ou eles se arrependiam e eles se humilhavam e chegavam até Deus com arrependimento, pedindo perdão e se vestiam de pano de saco, ou acontecia uma coisa muito triste, que geralmente era quando eles pecavam, não se arrependia, aí vinha a guerra, matava um monte de gente, e aí eles mesmos colocavam o pano de saco pela tristeza, porque tudo aquilo aconteceu, porque eles não se arrependeram. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai colocar o pano de saco. Agora, resta a gente escolher. A gente vai colocar o pano de saco pelo arrependimento, para pedir perdão a Deus, ou pela tristeza de não ter se arrependido e as coisas terem acontecido, né? Então, assim, a gente tem que parar para pensar em alguns momentos da nossa vida. Primeiro, a gente tem que identificar os momentos que a gente está vivendo o orgulho, porque eu acredito que o orgulho a gente tem que vigiar. Às vezes a gente está sendo orgulhoso e a gente é tão orgulhoso que a gente pensa assim, não, eu não estou sendo orgulhoso, não, longe de mim, eu sou uma pessoa muito humilde. E aí a gente não consegue perceber que a gente está sendo orgulhoso. E a gente tem que perceber e pensar, estou sendo orgulhoso nesse momento, então agora eu tenho que colocar meu pano de saco. E por isso que a gente trouxe, falando sobre as vestimentas, porque a gente tem que começar a gravar na nossa cabeça quando que está sendo necessário eu vestir cada roupa. Né? Nesse caso aqui, de repente, se a gente estivesse exaltando muito, se achando muito, de repente colocar o pano de saco vai nos humilhar, né? Vai nos deixar mais humilde. Ou se a gente tiver um pecado para confessar e não está confessando, a gente precisa do pano de saco para o arrependimento, né? A vestimenta do arrependimento. Uma coisa que é bem curiosa, né? Chama bastante atenção para mim, é que a gente tem 2 casos na Bíblia que são opostos, né? Um era de um rei de Israel, Zedequias, aquele rei que viveu 15 anos mais, Ezequias, que era um homem que andava segundo o coração, segundo a vontade de Deus, né? Fazia tudo direitinho. E aí ele ficou com uma doença e ia morrer. E ele pediu para Deus, mas por quê? Eu sou um servo teu e tudo. E aí Deus resolveu conceder mais 15 anos de vida para ele. Aí um dia veio um povo pagão lá para poder... Babilônia. Oi? Babilônia. Babilônia, né? Para olhar lá por que ele era próspero, por que acontecia aquilo tudo. E era um momento oportuno para ele mostrar o Deus que ele servia, né? Afinal, ele era do povo escolhido por Deus. E aí ele simplesmente mostrou as riquezas, a glória, e não mostrou Deus. E aí, quando foi dito para ele que por causa daquilo ele ia pagar, falou, isso aqui tudo vai ser tomado. Ele falou, tudo bem, contanto que não vai ser comigo que vai acontecer, vai ser com meus filhos, vai ser com os outros, então tá tranquilo. Isso era um rei de Israel que foi abençoado por Deus. E aí, na outra ponta, a gente vê o inverso acontecendo, né? Jonas vai pregar em Nínive, uma cidade totalmente depravada, que aconteciam coisas terríveis, né? E aí, Jonas não queria ir, não queria que Deus salvasse aquele povo, queria que todo mundo morresse, porque eles eram ímpios, não eram o povo escolhidos de Deus, né? E aí, o rei ficou sabendo que todo mundo ia morrer. Ele não só se arrependeu, um rei pagão, ele não só se arrependeu, como fez todo o povo jejuar, vestiu pano de saco, cinza na cabeça, que era uma tradição hebraica e não do povo dele, e se humilhou perante Deus ao ponto de Deus deixar de destruir todo mundo pelo ato de humilhação dele. Que contraste, né? Um homem que andava com Deus e simplesmente se afastou e nem ligou que as pessoas iam morrer
contanto que não era no período dele. E o outro se preocupou com o povo todo, que se humilhou ao ponto de fazer coisas que não eram do costume dele. Verdade. Então aí é sempre, né, o conflito aí do orgulho e humildade tá aí na Bíblia toda, né, que a gente vê. E as pessoas sempre indo para o lado do orgulho, no final, né, acaba se dando mal. E aí pessoas orgulhosas vão parar de falar sobre seu próprio pecado, vão dar desculpas, vão se tornar habilidosas em racionalizar. E aí aqui a gente consegue detectar mais um sintoma de orgulho também, que assim, a pessoa orgulhosa ela tem dificuldade de pedir perdão, ela tem dificuldade de perdoar, ou às vezes ela é orgulhosa, ela não tem dificuldade de pedir perdão, mas ela tem dificuldade de perdoar. Então assim, é o que eu estava falando no início, né? Cada um tem a sua característica mais apurada em determinada situação. Mas tem pessoas que elas não só têm dificuldade de pedir perdão, como elas têm a capacidade de colocar a culpa na outra pessoa. Ela não pede perdão, ela arruma alguém para colocar a culpa, ou seja, aquela ditado que diz, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então existe muito isso, né? As pessoas orgulhosas, elas têm essa dificuldade, elas ainda envolvem outra pessoa, joga a culpa na outra pessoa para ela não ter a necessidade de pedir perdão. O homem humilde, ele leva o pecado a sério. Ele percebe como isso ofende um Deus santo. Ele encara o fato de que isso machuca outros em sua vida e enfrenta o seu pecado com um pesar que gera mudança. Se formos buscar humildade, antes precisamos ser honestos sobre os nossos pecados, para depois nos arrependermos e nos quebrantarmos por causa deles, né? E até muitas vezes, para a gente alcançar a humildade, né? Muitas vezes que a gente tem culpa de alguma coisa, e às vezes a gente pensa, não, isso aí não foi culpa minha, não, esse pecado não é meu, eu não cometi isso. Mas o orgulho, ele nos cega. Então, muitas vezes a gente tem que parar e perguntar para Deus, peraí, será que eu realmente estou certo nessa situação? Porque o orgulho, ele cega a gente a ponto da gente sempre se achar certo. Eu sempre estou certa, eu não preciso pedir desculpa. O outro que está errado, ele que tem que se desculpar. Então, a gente tem que parar e pensar e perguntar a Deus, será que não sou eu que estou? Sempre que eu faço esse teste, eu desculpo que sou eu que estou errada. Então, a gente tem que parar e começar a perguntar mais a Deus sobre isso. Aqueles que pensam que estão maduros demais para essa reação estão completamente enganados. Quantos casamentos poderiam ser transformados se maridos e mulheres aprendessem a vestir o pano de saco? Né? A vestir essa vestimenta da humildade, do arrependimento, de pedir perdão, né? De se perguntar, será que sou eu que estou errada? Quem é que está errado agora? Será que eu não tenho que falar primeiro? E assim vai. Então, que a gente possa lembrar, né, durante os nossos dias aí, em qualquer atitude de orgulho, e pensa, será que agora eu não tenho que vestir a vestimenta do pano de saco? E é assustadora a forma como nós temos a capacidade de ser justiceiros, né? Você vê, Davi estava lá, roubou a mulher do homem, matou o homem e estava vivendo a vida dele tranquilão, como se nada tivesse acontecido. Aí, quando Natan veio contar a história para ele, que ele não sabia que era dele, o que ele fez? Esse homem tem que morrer imediatamente, ele tem que pagar pelos pecados dele, isso é um absurdo. Mas é você, Davi. Então, assim, a gente age dessa forma. Parece que a gente quer fazer justiça, ou porque a gente não se enxerga, como a Gleice está falando aqui, ou porque a gente é orgulhoso demais ao ponto de querer que nosso pecado seja abafado pelos pecados dos outros. A gente, então, tenta encontrar algum pecado que seja maior do que o nosso, talvez. Pelo menos aos nossos olhos, né? O interessante é que ele reconheceu que aquela pessoa estava errada. Uhum. Exatamente. Mas ele não reconheceu que ele estava errado, mas a outra pessoa está errada, né? E às vezes a gente é assim mesmo, né? É o orgulho, né? Sempre eu estou bem, os outros são errados. Se eu fizer, tá tranquilo, o outro, se fizer, tá errado. Exatamente. E uma outra coisa também é que você vê que ele ficou totalmente cego, ele não percebeu. E assim, o bom é que ele teve uma humildade suficiente, ele só teve essa humildade porque o Natan foi muito esperto, de vir contar como se fosse outra pessoa. Então ele não tinha nem como fugir ali.
Mas, assim, a gente precisa ter essa humildade de quando alguém vir apontar um erro na gente, que normalmente a gente fica na defensiva. Aí fica com raiva da outra pessoa, aí a pessoa sai, você fala dela, ela que está errado, mas a gente não tem a humildade de escutar outra pessoa falando alguma coisa que esteja errado em você e você precisa mudar, né? Então, isso é mais uma questão de orgulho, que geralmente todos nós temos. Quem gosta de ouvir uma crítica, né? Mas se a gente for humilde, aquela crítica, se for verdadeira, você vai tentar mudar alguma coisa na sua vida, e se aquela crítica for falsa, tranquilo. Eu não sou assim, então é vida que segue, mas não precisa ficar com raiva da outra pessoa porque ela acha aquilo de você. Então, assim, são questões bem complicadas que, se a gente lida com orgulho, a gente sempre acaba perdendo, né? E aqui em Tiago diz isso, em Tiago 5,16, sobre a confissão, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Ou seja, é como se fosse uma doença mesmo, né? Realmente o pecado é uma doença. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando necessário, às vezes a gente tem que confessar nosso pecado aos outros. Isso acaba deixando a gente também mais humilde, né? Agora vamos pensar aí no pano de saco e vamos ver quais sintomas a gente curaria aí com essa roupa. Tem todos esses sintomas aí. Aí eu visto a roupa de pano de saco. Dava para curar alguma coisa? Cada um fala um aí. Ou não dava para Agora é curar hora da nada? gente ver quem está dormindo aqui no grupo, quem está acordado. Julgamento. Nossa. Exatamente. Quando a gente começa a ver o nosso próprio pecado, né, a gente não pode... Quem sou eu, né, que peco para ficar julgando o pecado do outro? Realmente. Eu até desafio aí a questão da baixa autoestima, né? Como seria isso? E... Porque, Olha, na lógica, pensando rapidamente, seria autoestima, né? Autoestima alta. Não, Alta autoestima. autoestima. que seria a superioridade ou autossuficiência, não? Não sei, acho que não seria o contrário, não. Seria a autoestima elevada mesmo. Mas conclui, Alan, para entender o que você está querendo dizer. Não, mas é porque essa questão do pano de saco, né, é para curar esses sintomas, né? Uhum. E um dos sintomas do orgulho é baixa autoestima. Na verdade, eu acho que isso é muito profundo, porque a nossa autoestima tem que estar elevada, tem que estar alta mesmo, né? Uhum. Então, como é que eu sou orgulhoso quando eu tô com baixa autoestima? Será que eu tô com baixa autoestima quando eu começo a me comparar com a vida dos outros e começo a me entristecer e ficar mal por isso, né? Será que eu tô com baixa autoestima porque que gera competitividade, né? Sim, porque da mesma maneira que o orgulhoso ele se coloca acima dos outros e se acha melhor, o contrário também reflete um sinal de orgulho, porque ele se coloca abaixo dos outros, né, por algum motivo. E que motivo é esse, né? Por que eu estou me sentindo desvalorizado pelos outros, né? Então, assim, é uma relação bem profunda essa questão da baixa autoestima. Sim. Sim, a pessoa não se aceita, né? Por algum motivo, né, ela se acha inferior aos outros, ou ela tem uma necessidade tão grande de ser maior que quando ela percebe que ela é igual, ela fica chateada, né? É aquele coleguinha da escola que tirou uma nota maior que você e você fica chateado, né? Você se sentiria melhor se ele tirasse uma nota menor que você. Então, assim, essa questão de baixa autoestima ela pode ser desmistificada em várias outras questões. Né? Sim.
Pô, show de bola, assim, porque realmente a baixa autoestima muita gente não acha que tem a ver com orgulho, né? E é difícil você explicar por que ela tem a ver com orgulho. Você já explicou muito bem. Exato. Tem uma outra vestimenta que a gente vai falar mais, que eu consigo fazer uma ligação maior do que o pano de saco. Mas foi muito, muito interessante aí esse comentário. Então vamos para a próxima roupa. O Carmo né? tinha tirado o microfone também. O Carmo vai falar algum? Não, tá de boa, vai lá. Você vai falar? Por isso mais alguém pra falar ali atrás. Aqui não tá Se mais alguém quiser falar, eu estou vendo aqui o Alan e a Jeane E o e Carmo. o Carmo. Aí vocês avisam pra gente, levanta a mão. O Pilha, o Cláudio e a moça estão aí ainda? Eu não tô vendo. Dificuldade de pedir perdão. Show de bola. Ih, começaram a riscar de novo. Quem que tá riscando? Eu não consigo riscar. Engraçado. A outra vestimenta, uma toalha. Primeiro, coloque uma toalha. E essa vestimenta foi Jesus que usou. Jesus estava entre nós como quem servia. Aí aqui tem a imagem do momento que Jesus pegou uma toalha. Ele pegou, vamos ler o verso bíblico, né, que diz em João 13, do 4 ao 5. Ele levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com quem estava cingido. Então, Jesus, ele lavou os pés e depois enxugou o pé de cada um. O que será que significa essa toalha? Que vestimenta foi essa que Jesus vestiu? Quem sabe dizer? É a humildade, né? Isso, faz parte da humildade. Exatamente. Mas ele fez o que com os discípulos? Ele foi servir. É a vestimenta do serviço, né? Jesus, ele veio, ele era Deus, o rei do universo, e veio e se tornou servo. Nenhum momento ele veio para ser servido, mas para servir. E aí João 13, 14 diz, ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Será que esse versículo está dizendo só... Será que esse versículo está dizendo só que a gente deve sair por aí lavando os pés das pessoas? Será que é só isso? O que vocês acham? Seria bom que fosse, né? Seria mais fácil. Verdade. Principalmente a forma como a gente lava os pés na igreja, né? Eu ficava sempre falando isso com o Isaac. A gente vai lá, escolhe o melhor amigo, ou lava da esposa, do marido, ou do pai, da mãe. Agora, ninguém vai lá pegar um desconhecido, uma pessoa que você não costuma falar, todo mundo fica meio tímido. Então, a gente faz com que a gente acha mais confortável, né? Jesus, ele não tinha essa, não. Jesus, ele servia a todos, né? Só que a gente, às vezes, escolhe a quem servir. É curioso isso, né? Porque Jesus lavando os pés dos discípulos, você vê que até tem uma reação, né? Senhor, não pode. Por quê? Ele era mestre, né? Ele era o rabi, né? Como eles chamavam. Ele era Deus. Ele fazer aquilo ali era o maior sinal de humilhação de todos, assim. Jesus, não pecador, lavar o pé de pecadores aqui no meio da terra. Mas hoje em dia, pra gente, parece que perdeu um pouco o sentido também, né? Essa repetição de Santa Ceia, né? De lavar pés, aliás. Onde a gente não tem desconforto algum quando a gente tira ali nosso pé na igreja. Enfim, fala aí, Alan. É bom lembrar que quem lavava os pés da pessoa que chegava na casa, né, era não só o servo, mas era o servo com menos prestígio. Era o mais novinho, o servo mais, né, que chegou agora aí. Então, é ele que lavava, era o menor mesmo, era o servo mais menos importante ali, né? Então, assim, Jesus fazer isso, poxa, ele era o cara ali. Como é que ele ia lavar os pés do discípulo? Não, vamos arrumar uma outra pessoa. Nem os próprios discípulos iam lavar os pés dele, né? E Jesus lá em cima e faz a coisa, né? A gente tem que lembrar que o maior no reino de Deus, que Jesus fala, né?
não é o que é servido, é o que serve. E por isso que eu acho que a toalha é muito, muito eficaz para ensinar a gente humildade também, né? Porque às vezes a gente valoriza muito quem é servido, né? A gente quer ser servido e a todo momento a gente quer estar em destaque, mas a gente tem que lembrar que o maior quer ser grande, então sirva mais, doe mais, né? Então é uma inversão mesmo de valores para a gente. Muito, muito legal. E não sei quem lembra, mas quando a gente falou sobre orgulho, aí eu coloquei lá, a gente colocou característica do orgulho e da humildade, né? E o orgulho tinha mais a ver com eu, né? E a humildade tem mais a ver com os outros, o próximo. Então, o orgulhoso, ele quer ser servido. Se você é orgulhoso e você quer passar a ser humilde, você tem que praticar, né? E começar a servir aos outros. É exatamente isso mesmo. Estamos ansiosos para nos tornar mais humildes somente se também estivermos ansiosos para servir. Nunca seremos tão importantes a ponto de não precisarmos servir realizando tarefas simples. Quão sérios podemos ser na busca por humildade se evitarmos a toalha, o trabalho sujo, as tarefas do empregado ou do subalterno? Sim, é verdade. Jesus não quis dizer que precisamos apenas lavar pés, literalmente. Se pensamos que somos importantes demais para essas coisas, estamos longe do reino de Deus. Bem forte, né? Aí eu coloquei aqui uma frase de Mário Sérgio Cortella, que eu não sei quem conhece aqui. Ele é um ex-monge, hoje ele é um professor universitário, Filósofo, né? Ensina filosofia, super conhecido, principalmente porque ele dá muitas palestras, principalmente para líder, né? Para liderança. E eu achei muito interessante essa frase que ele falou. Ele dá palestra para líderes de altas posições, né? E ele diz assim, não podemos perder a perspectiva de que a finalidade do poder é servir. Quer dizer, a principal característica do poder é você poder servir a outro. Servir a vida, servir a uma comunidade, servir as pessoas. Todo poder que, em vez de servir, serve a si mesmo, é um poder que não serve. Achei muito legal esse trocadilho aí das palavras. Então, se ao invés de servir, você só se serve, você tem um poder que não serve para nada. Né? O poder político do Brasil não serve para nada. Só se serve, realmente. Então, e outra frase aqui interessante. Ele que é o Senhor deu como exemplo uma atitude de escravo, de servo, ou seja, ele então se esvaziou de si mesmo na condição de Senhor para servir a humanidade e para dar um exemplo à igreja de que ela é servidora. O papel principal nosso é o serviço. E se a gente é orgulhoso e precisa se tornar humilde, uma das principais coisas a praticar é se tornar servo. E aí, de novo, o que dá pra gente, se a gente vestir a toalha, o que a gente cura aí de sintoma? Essa toalha eu acho ela bem poderosa. Acho que ela mata quase tudo aí. Então, o livro História da Redenção, né? Vocês já devem ter lido, né? É interessante que ele passa aquela parte que ele vai no céu, né? Volta e meia ele está sempre indo no céu, né? E Lúcifer, né? E o Espírito de Profecia comenta, né, através da escritora Ellen White, que ele foi no céu várias vezes e pediu para voltar. Entendeu? Dando uma, né, perante Deus que tinha se arrependido, mas só que Deus é onisciente, onipresente e viu o coração de Lúcifer. Eu achei isso muito interessante, né, porque podia, né, ter acabado, né, com esse problema todo, mas só que a partir do momento que Lúcifer saiu do céu, ele já saiu já com uma ideia fixa. E isso é um exemplo para a gente, né, porque
o Lúcifer nunca se arrependeu, né? E a gente também pode cair nessa, né? Ficar tipo, às vezes até pedir perdão ao irmão, mas com aquele dedinho assim, né? Atrás, né? E sempre com o pé atrás. E falando, voltando ao papo de Santa Ceia, eu também andei me policiando contra as pessoas que lavam o pé. Eu sempre, no máximo, eu sempre procuro pessoas desconhecidas, né? Porque o que acontece? Senão passa a ser um ritual, né? A Santa Ceia passa a ser até enfadonha, né? Você vai lá, faz aquilo por um formalismo, né? Uhum. E a Santa Ceia realmente é um momento muito único, né? De você pedir perdão, né? E até hipocrisia, às vezes você fazer Santa Ceia e estar com o coração sem perdoar. Então, isso daí é realmente muito forte, né? Você ter essa dificuldade de pedir perdão é muito forte. E eu até hoje, né, fico lutando contra isso, né? Peço a Deus para tirar isso do meu coração, porque é muito difícil. Isso é uma coisa muito difícil, né? Você ficar com o coração limpo perante Deus, né? Na hora de você perdoar alguém. Verdade. Muito bom. Interessante aí que você falando, eu lembrei de uma outra coisa, né? Que Jesus, ele lavou o pé de Judas, que daqui a poucos momentos iria estar traindo ele. E ele já sabia. E ele sabia disso, né? Eu sabia, né? Então aí com a toalha, eu acredito que quando a gente está servindo outra pessoa, outros, né? A gente destrói aí a autossuficiência, a gente destrói ali o senso de superioridade, de ostentação, arrogância também, porque você está ali numa atitude de servir e não de ficar maior que outra pessoa. Inveja, baixa autoestima, não sei como seria, se alguém souber. O egoísmo, porque você não está querendo as coisas para você, na verdade você está levando para outros, né? O racismo, o preconceito, o julgamento e a competitividade. Dificuldade de pedir perdão também, né? Dependendo se for o caso, né? Você procurar alguém que você não está bem, de repente, né? E você servi-lo. Um exercício bem interessante, né? Uhum. E a baixa autoestima, acho que volta também àquela questão que acho que a gente comentou alguns sábados atrás, que quando eu faço bem às pessoas, parece que o maior beneficiado sou eu, né? Inclusive, Verdade. isso libera alguns hormônios especiais de felicidade, de serotonina, Sim, enfim. serotonina. Então, acho que isso mexe com a autoestima também. Com certeza. Verdade. Bom, agora vamos para a terceira roupa, que é a roupa do padrinho do noivo. Essa roupa que eu acho bem interessante tem a ver com João Batista, né? João Batista, a gente pode considerar ele o padrinho do noivo. O noivo era Jesus. E ele foi o que veio e preparou ali o caminho, né? Em João 3, 29 e 30, diz: quando a notícia sobre o sucesso de Jesus, quer dizer, daqui a pouco a gente lê o João 3. Na verdade, quando a notícia sobre o sucesso de Jesus chegou a João Batista, João provavelmente desalentou seus seguidores competitivos com estas palavras. Aí sim, João 3, do 29 ao 30. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Acho isso fantástico. E, gente, quanta humildade João Batista teve que ter para falar isso. Porque, primeiro, ele era o homem que estava lá pregando o evangelho, cheio de autoridade, tinha muitos discípulos que seguiam ele, e aí, de repente, ele vê boa parte dos seus discípulos começando a seguir Jesus, outras pessoas irem seguir Jesus, Jesus se tornando muito famoso, e ele vai cada dia ficando com menos pessoas ali em volta dele, até o momento que ele foi preso,
foi jogado dentro de uma cadeia, ficou lá por muito tempo, não recebeu visita de Jesus e depois morreu degolado. Então, olha quanta humildade esse homem teve que ter. E ele mesmo dizer que era necessário que Jesus crescesse e que ele diminuísse. Ele sabia que o momento dele, né, a missão dele, que foi de extrema importância, estava acabando para que começasse a missão de Jesus. Né? E aí a gente pode pensar, caramba, ele fez tudo isso e no final ele morreu degolado. Mas o interessante é o que Jesus falou dele, né? Em Lucas 7:28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João o Batista. E olha que fantástico, João Batista depois morreu. Né? Ele era o maior profeta, mas ele morreu. E ele morreu muito humilhado. Só que, se Jesus disse isso, é porque quando ele chegar no céu, ele vai ser muito exaltado. Então, aí vale a pena, né? Tudo valeu a pena. Tudo que foi feito valeu a pena, porque aqueles que são humilhados um dia serão exaltados. E é interessante também porque João, ele precedeu Jesus em tudo, né? Ele veio para abrir o caminho, né? E ele teve uma vida separado, uma vida se abstendo de várias coisas, que Jesus também teve, né? Ele começou a pregar no deserto, ter discípulos, Jesus também. João Batista foi humilhado, Jesus também. João Batista foi preso, Jesus também. João Batista foi morto, Jesus também. Então, assim, na verdade, João não conseguiu ver o que aconteceu depois. Óbvio que, por um lado, é muito triste, né, ver o mestre sendo morto da forma como foi, assim como João. Mas deveria ser uma grande honra, porque ele teve o mesmo caminho que Jesus praticamente, né? Claro que com proporções diferentes, né? Mas ele passou pelas mesmas coisas que o Rei do Universo, né? Tanto é que Pedro fala, longe de mim que seja que nem Cristo, né? E até tem a suposição aí de que ele morreu com a cruz de cabeça para baixo, né? Pedro, ele não aceitou tamanha exaltação, digamos assim, morrer como Jesus, né? Não era digno. Mas, enfim, aqui sobre a vestimenta do noivo, né? Se a gente for pensar em João Batista, o objetivo aqui de João Batista e a atitude humilde dele demonstrava que a felicidade que ele estava tendo pelo crescimento de Jesus. Então, quando a gente pensa na vestimenta do padrinho do noivo, a vestimenta de João Batista, a gente começa a pensar que para ser humilde a gente precisa estar feliz com o sucesso das outras pessoas. E será que a gente é assim? Quando a gente vê alguém tendo sucesso, conseguindo uma coisa que a gente não tenha, será que a gente age como João Batista? Será que a gente fica feliz pelo sucesso dos outros? E aí? Fácil? O que vocês acham? Essa roupa aí é fácil, é tranquila? Essa atitude maravilhosa precisa caracterizar todos nós. Precisamos nos alegrar com o crescimento das outras pessoas. Aliás, é por isso que a gente prega o evangelho, né? Porque a gente quer que as pessoas tenham uma mudança na vida delas. Até mesmo ter uma vida melhor que a nossa, se for possível, e a gente tem que ficar feliz por isso. O apóstolo Paulo, ele instruía a igreja de Filipenses a colocar o interesse dos outros acima dos seus próprios. Está lá em Filipenses 2, do 3 ao 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí? Será que a gente reconhece o inimigo? Quando ele... o inimigo que há dentro de nós também, né? Às vezes nós somos inimigos de nós mesmos. A gente tem característica traiçoeira aí. E para a gente buscar humildade, a gente precisa reconhecer esse inimigo, que é a ambição egoísta, né? O egoísmo. A gente até tinha conversado sobre isso, mas às vezes a gente percebe que uma criança, ela já, às vezes, já cresce, pequenininha ali, já é egoísta.
não quer dividir, o que é dela é só dela, não quer emprestar para outra pessoa. Se os pais não ensinarem ela a ser uma criança altruísta, a devolver, ou a dividir as suas coisas com os irmãos ou com um amiguinho, dividir um sanduíche, se os pais não ensinarem isso, provavelmente ele vai crescer como uma pessoa egoísta. Então, o egoísmo, ele está dentro da gente, a gente precisa reconhecer e saber que a gente precisa lutar contra ele. Da mesma forma que o orgulho destrói uma casa, desejar o melhor para nossos irmãos cristãos constrói uma casa que dura. Em qualquer posição de liderança em que nos encontremos, o que é necessário é um espírito humilde que procura o que é melhor para os outros. Não estamos em nosso melhor quando nos aprimoramos, mas quando ajudamos os outros a superarem-se e a brilhar. Então, o nosso melhor não é quando a gente brilha, mas quando a gente ajuda outros a brilharem. E automaticamente a gente acaba brilhando também. Já perceberam quando a gente quer aprender alguma coisa e aí a gente vai ensinar algo para alguém, a gente acaba aprendendo mais do que o que a gente sabia antes? Quando a gente vai dividir, na verdade, a gente multiplica. E aí, com essas vestimentas, o que a gente consegue destruir aí desses sintomas? Inveja. Competitividade. Egoísmo. E aí, vocês? Vocês estão muito quietos, gente. A gente fala muito. Bom, então vamos para a última vestimenta. Ok. Que é a da salvação. Vestimenta da salvação. Nada pode nos humilhar mais do que lembrarmos da fonte da salvação. Nossa libertação, nossa redenção, nossa glória e nossa vitória vieram todas de Deus. Isaías descreve aqueles que são vestidos pela graça de Deus. Regozijar... Tá difícil hoje isso aí. Regozijar... Ih, fala pra mim. Regozijar-me-ei. Hoje tô gago, gente. Muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com suas joias. Isaías 61:10. Se formos buscar humildade, precisamos nos lembrar deliberadamente de onde viemos e de quem nos trouxe para onde estamos. Paulo, ao fim de sua vida e jornada missionária, escreve: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ter esse espírito de Paulo, né? Você olha para a vida de Paulo, olha para o histórico dele, caramba, que cara é sensacional. Que vida, que missão. E ele fala, eu sou o principal dos pecadores. Mas aí, se a gente for para... não sei quem já leu aqui todos os livros de Paulo, ele parecia ser um cara bem orgulhosinho também. Às vezes ele entrava numa briga ali com os outros apóstolos e ele parecia também ser difícil. Eu acredito que também era uma luta para ele e ele teve que buscar a humildade, né? Até porque você imagina que era um fariseu, primeiramente, né? Eu era fariseu, né? Paulo. E aí, assim, por si só, essa classe de pessoas, eles já se sentem muito, né? Porque tem ali a palavra, ele era o detentor ali da palavra. Então, provavelmente, Paulo, ele aprendeu ali a vida dele inteira a ser orgulhoso. E quando ele começou a seguir Jesus, é que ele foi buscando a humildade, né? E a gente vê aí no final da vida dele, ele sempre exaltando essa característica da humildade. Provavelmente foi algo que ele buscou a vida dele inteira. Né? Em 1 Coríntios 15:9 diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então aqui, Paulo ele começou a olhar para Jesus, né? E descobrir, ao invés de ele olhar lá para os cargos que ele tinha antes, né? Que ele era fariseu, que ele era judeu, que isso, que aquilo, ele começou a olhar para Cristo e perceber que ele não tinha merecimento na salvação. A salvação que ele tinha foi porque Deus deu. Então, isso fez com que ele se tornasse uma pessoa humilde. E quando a gente olha para a salvação, a gente percebe que a gente não merece nada.
A gente percebe que a gente só tem a salvação porque Jesus que ganhou ela para a gente, né? Então, quando a gente começar a se exaltar e se achar muito, aí a gente tem que olhar para a cruz, olhar para Cristo e entender quem sou eu se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus, não seria nada. Então, não tem por que se orgulhar, né? A gente tem que, na verdade, ser grato a Deus pelo que ele fez pela gente. E aí, Salmos 139, 23, 24, Davi, né? Ele fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, essa deve ser a nossa oração diária para Deus, para que Deus nos mostre, né? Nos mostre a maldade que existe no nosso coração, nos mostre quando estamos sendo orgulhosos e que ele nos mostre o caminho da humildade, né? A gente troca as atitudes orgulhosas pelas atitudes de humildade. E aí, com a roupa da salvação, praticamente a gente acaba com tudo. Até com a baixa autoestima, que eu tive dificuldade de falar nos outros, mas aqui a gente percebe que a baixa autoestima ela é destruída porque se ele me achou tão importante que ele ganhou a salvação, que ele morreu por mim, como é que eu posso me sentir pouco? Né? Eu não posso me exaltar, mas eu não posso me achar um nada, sendo que Jesus ganhou tudo por mim. Né? É como se a gente menosprezasse o presente, né? Como se a gente menosprezasse o amor que Cristo tem por nós. Porque se ele nos ama tanto a ponto de dar a vida dele por nós, eu não posso menosprezar isso e dizer que a gente é menos do que o que Jesus acha da gente. É meio que assim, eu não fiz nada por isso, eu não mereço nada, e por mim mesmo, de fato, eu não sou nada. Mas Jesus me deu a oportunidade de ser filho dele, e aí por isso eu tenho todo o resto. Então eu não posso ser ninguém porque Cristo me deu a vida. E porque eu sou nada mais, nada menos do que a filha do Rei do Universo. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fechar? Amém. Não, só... Então, aqui para fechar, só a gente já está... Deixa eu ver que horas tem. Até às 5 eu termino. Só para a gente fechar, eu queria falar um pouquinho sobre hábitos, né? E eu queria que alguém lesse aí Lucas 12, do 37 ao 40. Só para eu não ficar falando sozinho. Você lê. Alguém pode ler? Quem está dormindo aí? O Alan tá piscando ali, ó, de sono. O Pilha, a Jeane e a Sandra não estão falando nada mais. Eu falei aí com um gesto. Lê aí, Pilha. É para que está escrito aqui já no slide? Pode ser. É o mesmo verso? Esse aqui já é o mesmo? Isso. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrará preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Olha que texto fantástico. Uma das coisas mais fantásticas aqui é que diz que a gente vai sentar ali na mesa com Jesus, né? Mas uma outra coisa interessante é que ele fala assim, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. O orgulho é um pecado que a gente precisa vigiar em nós, porque, como eu falei, já falei da outra vez e falo hoje, o orgulho ele nos cega. E se a gente não vigiar, a gente vai cometer ele e vai achar que é humilde, vai achar que está indo no caminho certo. Você vai estar errado e vai achar que está certo. Né? Então, o orgulho é algo que a gente precisa vigiar de perto
E ao percebê-lo, eliminar ele da vida e trocar ele por o hábito contrário, que seria a humildade. E aí, quando eu falo aqui, quando eu percebo isso aqui em Mateus 12, 43 e 45, a importância de quando a gente tira algo ruim da nossa vida, a gente tem que ocupar o espaço com algo bom. Se a gente tem o coração preenchido, ou parcialmente preenchido, né? Tem pessoas muito orgulhosas que o coração é por orgulho, e tem pessoas que são pouco orgulhosas, mas que mesmo assim tem que tirar aquela pequena parcela ali do coração. E o espaço não pode ficar vazio. Por quê? Mateus responde no capítulo 12, do 43 ao 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então, aqui a palavra diz que se a gente desocupar o espaço ali do inimigo, mas o espaço continuar vazio, ele vai voltar e vai voltar mais forte. E a mesma coisa com hábitos, né? Até coloquei aqui essa figura que diz: comece um novo bom hábito. A maneira mais eficaz de adotar um hábito é substituir um mal por um melhor, né? E aí, Riva Almeida diz o seguinte: a virtude é um hábito. E um hábito se constrói pela repetição. Assim, para ser paciente, é preciso praticar a paciência. Para ser leal, é preciso praticar a lealdade. Para ser simples, é preciso praticar a simplicidade. Para ser humilde, é preciso praticar a humildade. E assim por diante. Então, a gente precisa tirar o hábito do orgulho e ocupar o espaço com o hábito da humildade. E para que a gente seja humilde, a gente precisa praticar. Por isso que quando a gente pede a Deus uma coisa, a gente pode ficar certo que ele vai mandar, mas vai mandar para você praticar. Meu Deus, me dá paciência. Ele vai mandar desafios para que a gente pratique a paciência, porque a gente só vai se tornar bom em alguma coisa quando a gente pratica. Só fazer um paralelo aqui. Eu sou nutricionista, né? E aí existe um aparelho chamado adipômetro, que você pega as pregas cutâneas, você mede a parte de gordura, de músculo no corpo, né? E aí, para você estar pronto, para você saber assim, nossa, eu sei aferir, eu sei usar o adipômetro, você tem que ter feito pelo menos 100 vezes, praticado pelo menos com 100 pacientes diferentes. Que é um hábito mais extensivo e longo do que esse, né? Então só a prática leva à perfeição, né? Com muita ajuda de Deus. Então a alma orgulhosa pode ter sucesso em tudo o que na verdade não tem importância, mas não terá sucesso no que realmente importa. O que falta na vida dela é o poder da humildade. Então a gente pode ver muita gente aí no mundão inteiro que tem sucesso na vida, mas apenas o sucesso que verdadeiramente importa, só os humildes vão alcançar, que é a vida eterna ao lado de Cristo. E aqui em Lucas diz o seguinte, Lucas 14, 11, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Daí quando Jesus voltar nas nuvens do céu para nos buscar, tem essa promessa aí. E aí, o momento da gente praticar a humildade é hoje. Porque um dia, quando Jesus voltar, ele vai olhar para o nosso coração e vai perceber. É humilde? Vai ser exaltado. Mas o orgulhoso, ele vai ficar aqui sendo humilhado. Então, o que a gente quer, né? É melhor a gente começar a praticar hoje, buscar a humildade hoje, porque quando Jesus voltar, aí teremos a recompensa de sentar com ele naquela grande mesa lá no céu, e onde seremos servidos por Cristo. Mas isso a gente só vai conseguir, essa exaltação, se quando Jesus voltar, ele olhar para o nosso coração e encontrar humildade. Caso contrário, infelizmente, se a gente tiver o orgulho, a gente vai precisar ficar com o pai do orgulho. Eu espero que nenhum de nós aqui precise passar por isso. Ficar do lado do inimigo. E é isso.
Alguém quer comentar alguma coisa? Amém. 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 Muito bom, hein? Show, gente. Quer falar? Sempre muito bom estar com vocês. Sempre muito aprendizado, né? Hoje vocês ficaram mais quietinhos, não sei se ficaram sonolentos. Cláudio está quase dormindo ali. Ah, não, é a posição da câmera. Posso falar mais uma coisa? Claro. Não, no outro quadro aí que você estava falando, negócio de egoísmo, não sei o quê, se alguém tinha alguma coisa para falar, mas aí não deu para falar. Que é que o pessoal tá correndo, não sei se dá para vocês verem. O campo lá, tá correndo. Crianças correndo, a gente vai e volta, né? Já colheu tangerina. Mas eu tava lembrando de uma coisa, eu só vou contar porque Deus já me honrou, entendeu? Senão ia ser uma vergonha, né? A bateria tá acabando. Deixa eu ver aqui. Eu vou contar rápido. Teve uma seleção que aconteceu na Fiocruz, né? Aí tinha muita vaga para fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta, né? Aí Nossa, esse eu fui concurso me foi bom, inscrever hein? naquela pressa e tal. Vou me inscrever. Aí eu fiquei... Aí veio a cabeça. Você manda para as pessoas no... Quê? Veio uma coisa assim na minha cabeça. Manda para as pessoas. Aí eu fiquei pensando assim, mandar a seleção para as pessoas. Caraca, essa seleção aqui eu já tô dentro. Pelo número de vagas. Pô, meu currículo é muito bom, que não sei o quê. Eu lá toda... currículo é muito bom, com certeza eu vou entrar. Tipo, vou deixar pra lá, não vou mandar pra ninguém, não. Aí tá. Aí tava faltando um Tá falhando, gente. Tá falhando. Aí, no... com tudo não lá, peguei foi na clínica, peguei o documento, ela veio de Cabo Frio aqui para São Pedro, peguei o documento, cheguei em casa, eu acho que era aniversário até do meu esposo, cheguei em casa, ele, a gente comendo uma pizza, não sei o quê, a gente comeu, tal. Jane. Vocês precisam mandar o documento, faltar, eu com tudo na mão, aí depois eu acordei assim, meu Deus do céu, o documento, perdi a seleção. Meu Deus, que vergonha, eu não sei o que tal. E eu mesma, no meu egoísmo, né? Talvez se eu tivesse mandado para alguém tinha falado comigo na época, né? Jane, aí, já fez inscrição, não sei o que tal. Aí eu fiquei assim, arrasada, né? Arrasada. Com a pontuação que eu tava, com certeza eu ia entrar e muito bem. Aí tá, e teve agora uma seleção aqui em São Pedro. Aí eu, salário baixo. Pô, o salário era 5 mil. Plantão, uma vez por semana, 5 mil. E aqui o salário, acho que era 1.000 e pouco. São Pedro é 1.000 e pouco. Entendi. Aí eu, salário baixo. Vou mandar pra todo mundo também. Já me ferrei na outra seleção. Vou mandar pra todo mundo. Esse negócio de não falar pra ninguém é mó furada. Porque ninguém te lembra. Aí tá, comecei a falar com um monte de gente. Coloquei no grupo aqui de São Pedro e tal. Aí veio um monte de fisioterapeuta falar comigo, um monte de gente que eu nem conhecia, perguntando um monte de coisa pra mim e tal. Aí eu fui, coloquei a seleção e tal. Quando saiu o resultado, fiquei em 4º lugar. Aí eu, caramba, cara, como é que são as coisas, né? Deus honra. E tem naquele momento que a gente acha que vai ser, né? Que a gente tá se exaltando, cara, com certeza já entrei e tal, não sei o quê. Nem consegui finalizar a inscrição por bobeira, mas foi Deus, né? Me dando uma tapada, assim, né? Você não vai entrar. Você não quis mandar pra ninguém, foi egoísta, também não vai ser tua vaga. E nessa que eu falei pra todo mundo, tá? Até fisioterapeuta com mais tempo de fisioterapia que eu, né? E eu já tô praticamente 2 anos em casa, né? E mesmo assim eu consegui ficar numa pontuação muito boa. Eu fiquei 3 pontos só, eu acho, 3 ou 4 pontos abaixo do primeiro lugar. Então, assim, Deus honrou todo mundo, muita gente se inscreveu, melhor que eu, tá? Mas mesmo assim Deus me honrou. Então, às vezes a gente fica pensando que no nosso orgulho, nas nossas forças, a gente vai conseguir alguma coisa, né?
mas quando a gente é humilde, quando a gente se preocupa com o próximo, verdade, né? Recompensa. Não que passa por recompensa nenhuma, mas Deus vê a nossa necessidade também, vê o nosso esforço e nos recompensa. Ele honra. Né? Amém. Verdade. Não só para mim, né? Quando vocês situação que vão compartilhar para ajudar, abençoar, até mesmo melhorar a vida de alguém, que vocês façam com alegria, porque Deus vai recompensar vocês de alguma maneira, né? Sim. É isso. Amém. Obrigado por compartilhar a história, gente. Muito legal. Agora, né? Tudo bem, né? Senão ia ser uma vergonha, né? Tá bem. Que a gente sempre possa lembrar disso, né? Que quem se humilha será exaltado. Com certeza, se não for exaltado aqui na terra, vai ser lá no céu, com certeza. É verdade. Possa ter isso no nosso coração. E não esqueçam das roupas. As roupas aí pode vestir. Amém. Silêncio. Quem vai fazer a oração? Então, gente,